aí, cara, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Chegou o dia. Que dia? O dia em que Nicolás Maduro tira a máscara do Lula. Gente do céu, tô muito ansioso e sem brincadeira. Tá acontecendo tanta coisa no Brasil, mas tanta coisa que, de forma fácil, daria pra fazer 2 vídeos no dia, mas eu não sei nem se vai dar pra comentar o que já tá aqui e vejam só. Eu quero começar falando do Macron, mostrar algumas coisas que estão acontecendo, isso até é mais rápido. E aí depois a gente já vai entrar na questão aí do Maduro. O governo ontem soltou uma nota, o Itamaraty soltou uma nota e a turma do Maduro respondeu. E além de chamar muita atenção a resposta do Maduro, a turma da Globo News nos dá mais algumas informações. E estão acontecendo algumas coisas também internacionais, quero relembrar algumas notícias, algumas inconsistências, inclusive bem recentes, do ministro do Lula, que nos fazem nos questionar sobre tudo que está acontecendo. Aí, vocês gostam de uma confusão, vocês gostam de algumas teorias. E tem que falar sobre a Hungria e Bolsonaro mais um pouquinho. Sabe aquelas coincidências que só acontecem no Brasil? Eu não quero nem adiantar, pra não perder o brilho e vocês não ficarem mais ansiosos do que eu já tô deixando. Gente, tem umas coisas interessantes. E aí, se der tempo no final, eu acho que não vai dar, tem uns assuntos aí relacionados à questão de economia. E só uma parte, porque tem outra parte que eu venho acumulando nos últimos dias, que tô achando que vai acabar indo pro Atlas sem comentar em vídeo, que envolve aí algumas movimentações do Dilma com os banqueiros neoliberais, campeões nacionais, mas enfim, depois dessa longa introdução, vamos correr para ver até onde dá pra gente ir. E vejam só, ontem o senhor Emmanuel Macron veio ao Brasil. E diferente de 1500, que a gente ganhava um espelhinho, agora não ganha nada, é só vergonha. Olha esse momento marcante. Lula fingindo que é fotógrafo, batendo uma foto na Guajajara, que é a ministra oficial da Fundação Ford. Macron botando o dedo, dando risada. Lula, inclusive, confundiu Macron com Nicolas Sarkozy. Padrão. Aí você vê aqui esta foto. Acho que diz muito a simbologia dela. Teve um ponto aí que eu não prestei atenção, só prestei porque eu vi o comentário da Tsuki, que ela falou o seguinte, né? Nunca ao lado, sempre atrás. Você vê que não é assim, não, vamos bater aqui a foto aqui, pô, Lula, a gente aqui dá um abraço aqui, a gente fica junto na selfie, não. O Macron bate a foto, todo mundo atrás, né? A carreirinha. Aí você vê como tá. Todo mundo deslumbrado. E aí você vai olhar o subtítulo, ó. O subtítulo não, a legenda da foto. Unidos pela Amazônia. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Que eu acho que vocês vão ficar... Quer dizer, acho que por o tom que eu já dei aqui, a resposta vocês vão meio que chegar na conclusão. Quando se fala de fronteira terrestre, vocês sabem qual é o país que o Brasil tem a maior fronteira terrestre? Eu vou fazer agora outra pergunta. Essa foi só pra criar cortina de fumaça. Vocês sabem qual é o país que a França tem a maior fronteira terrestre? A maior fronteira terrestre da França. Aí você tá pensando, será que ele vai falar Portugal? E aí ele vai tentar fazer uma conexão entre Portugal, Brasil, sei lá, algum outro país. Qual é a treta? Sabe qual é o país que tem a maior fronteira, né, de terra com a França? A maior fronteira terrestre? É o Brasil. Tá maluco? Tu tá ficando cada dia mais louco. A França tá na Europa, o Brasil tá na América do Sul, a fronteira terrestre. Tá? É uma piada. Não é piada, tô falando sério mesmo. Guiana Francesa, mais de 720 quilômetros na região da Amazônia. Baita coincidência. E qualquer dia, quem sabe, a gente faz um dossiê histórico. Eu ainda não achei a matéria que é o fio da meada, que a partir dela você sai puxando as outras. Eu tentei dar uma pesquisada. Sei que tem algumas coisinhas, algumas confusões, mas elas estão muito separadas. Eu vejo vez ou outra o Amazônia Azul falando sobre isso. Que é a questão do pau rosa. É uma árvore que só tem na Amazônia, que a Chanel usa pra fazer, né, o Chanel número 5. Talvez o perfume mais famoso e mais caro do planeta. Assim, pelo amor de Deus, né? Unidos pela Amazônia. Só se for pra tomar a Amazônia. Aí, o Macron junto ao Lula, e aí eles anunciaram um plano. Um plano, não é concreto, é um plano. Quem sabe no futuro vai dar certo. 5 bilhões para a economia sustentável na Amazônia.
Será que vai trazer desenvolvimento para o local ou será que vai ser aquele dinheiro que no final do dia vai parar no bolso de quem trabalha contra o Brasil? Você vê ali no subtítulo. O programa prevê uma parceria financeira entre bancos públicos brasileiros e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Tá com um cara que um vai dar as ordens e o outro só vai gerenciar as ordens do Macron. Aí quando você vai olhar os projetos, né, desse plano, esse plano pode e deve ser compatível com o objetivo de aumento da capacidade de sequestro de gás carbônico das florestas, da redução das emissões de gás carbônico no setor florestal e da proteção do manejo sustentável da biodiversidade. Ou seja, é uma linha de crédito bilionária para financiar projetos ligados ao mercado de carbono. Como diz Renato Russo, né? Quem me dera apenas uma vez ter de volta todo o ouro que eu entreguei a quem conseguiu me convencer que era a prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Eu entendi. O Macron, o Lula me fez entender aquela letra de índios do Legião Urbana. Aí, não é a primeira vez que o Lula fala isso. O Lula, inclusive, falou, né, sobre a Amazônia ser do mundo quando ele foi lá discursar em Paris. Vocês lembram do ano passado? Quem não lembra, dá uma olhada lá nos Atlas. Não queremos transformar a Amazônia no santuário da humanidade. O que queremos é compartilhar com o mundo a exploração e a pesquisa da riqueza da nossa de biodiversidade. Pronto, lá vai o Lula. Vamos lá, perder as nossas patentes. Bora, Lula, bora. Vamos entregar tudo. É tão repetitivo, mas segue acontecendo. O que é que eu posso fazer? Eu tenho um comentário, a gente tem que datar. Pra lá na frente, quando acontecer, não, a gente falou naquele momento, a gente registrou, avisou que estava acontecendo, que o Brasil continuava sendo entregue pelo petista, né? A agenda do Lula parece que é destruir o Brasil, não tem outra direção. É desesperador. E para você ver como tudo isso não passa de um papo furado, queimadas crescem 410% em fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2023. Mas agora o Macron tá feliz, o Macron não reclama. Agora o Hulk, né, o Mark Ruffalo, sei lá o nome, aquele cara lá que faz o Hulk, né, da Marvel, não fala mais nada, a Greta não aparece, Leonardo DiCaprio também não, a Madonna também não, que era mais a galera chata que fala da Amazônia. Ninguém mais fala nada. Aí você fala, pô, mas será que é na Amazônia? É ali, ó. Os estados mais atingidos são Roraima, Pará e Amazonas. Meu, onde o Macron tava? Oh, ninguém fala nada. Então, assim, é um entreguismo. A política do governo Lula é entregar as riquezas do Brasil para os donos do mundo. É um presidente que, na verdade, não é um presidente. O Lula é como se fosse um secretário. É o secretário de quem manda. Que aí fica dividido. Tem hora que os europeus, tem hora que são os zongueiros, tem hora que são os globalistas. Tá aí a critério do freguês. Mas vamos continuar. O dia ontem foi cheio demais. Cheio. 1h37 da tarde, a turma da Globo já estava dando repercussão. No dia de ontem, ó que coisa esquisita. Ontem, quando o Macron estava no Brasil, eu adoro essas coincidências. Eu adoro. Eu sei que você gosta dessas teorias malucas. Obviamente que é maluca, gente. Vocês sabem que não tem nenhum lastro na realidade. A gente comenta só porque é engraçado. Né? Será que eu tô sendo irônico? Não sei. Brasil diz que acompanha com expectativa e preocupação o processo eleitoral na Venezuela. Itamaraty afirmou que até o momento a Venezuela não explicou motivos que impediram a candidatura de oposicionista de Maduro. Beleza. Comentou ontem. Aí, após esse comentário, a turma da Globo, né, após a nota, teve essa matéria, a turma da Globo News comentou sobre o tema. Você vê aqui a Natuza Neri criando aquela figura do Lula esotérico, que só existe, né, na cabeça de quem tem muita fé. A relação de Lula com o governo de Maduro vai mudar a partir de agora. Por quê? Para a Natuza Neri, né, um importante auxiliar de Lula disse: Lula cansou de apanhar por causa desses sujeitos mais cedo,
O Itamaraty disse que acompanha a eleição presidencial na Venezuela com expectativa e preocupação. Por sua vez, o governo venezuelano, olha só, chamou a nota do Brasil de intrometida e diz que parece ter sido ditada pelos Estados Unidos. Lula? Que história é essa, Lula? É uma acusação muito forte? O Maduro está te chamando de vassalo do Biden? Aí vem um gesto camarote. Isso aqui eu vou ter que dar play. Essa nota do Itamaraty não é do Itamaraty, é do Lula. Do Lula. Porque ele precisa dar uma resposta. E não só porque ele foi o avalista internacional do acordo. Mas vamos aqui ouvir na voz do camarote. Do ponto de vista do Lula, ele teria uma tolerância muito maior. Mudou porque está começando a incomodar. Não é só do ponto de vista de política externa. Você teve, recentemente veio integrantes do governo americano, inclusive aqui para o Brasil, e botaram o caso das eleições da Venezuela, pedindo ajuda. Você tem uma pressão internacional também, porque o Lula foi esse avalista do Maduro. Do ponto de vista do Lula, ele teria... O Gerson Camarote chega gagueja para falar que o Blinken veio ao Brasil dar ordens pro Lula, né? Do que fazer. Funcionário, né, do governo. O Blinken. O Blinken, camarote. Secretário de Estado. O secretário de Estado não é um cara que sai a passeio. Não é um cara que sai pra fazer visita de cortesia. Não é. Não é. Um secretário de Estado não fica fazendo visita de cortesia. Deu ordem. E tá aí. E o Maduro devolveu. Aí eu fui olhar a imprensa internacional. O que é que ela tá comentando sobre o caso. E aí as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas pro Lula. E para quem ainda não entendeu o que é o Lula. Brasil e Estados Unidos manifestam preocupação com o processo eleitoral na Venezuela. Juntos, Lula e Biden preocupados com o que está acontecendo na terra do Maduro. Aí o camarote fala, né? Não, se fosse pro Lula, ia ter um pouco mais de tolerância. E aqui, gente, vocês não tem que olhar para a situação como, o que o Maduro tá fazendo é reprovável. Você não é petista. Você não é petista. Você quer que exista oposição. Você defende liberdade. Você defende democracia. O PT não. O PT é o partido que sempre bate no peito para falar: nós defendemos a autodeterminação dos povos. É sempre a desculpa que o PT usa para não falar de nenhum outro país que eles gostam. Logo a Venezuela. Você lembra que quando o Maduro veio ao Brasil, em maio do ano passado, ele chegou um dia antes. Teve uma baita recepção, né? Até o Alckmin foi lá babar ovo do Maduro. Você não acha que tá muito estranha essa história? Será que não fica ainda mais estranho quando a gente lembra de algumas coisas? É que a página 285 do Atlas de julho, vou dar zoom naquela nota que está com marcar texto destacado. Esperamos que o Brasil influencie Maduro para permitir eleições livres, diz a subsecretária dos Estados Unidos, a famigerada Victoria Nuland. A mulher que por onde passa, a terra treme, né? E você vê coisas estranhas acontecendo. Uma coisa que muita gente concorda na maior parte do tempo. Ninguém olha para a Victoria Nuland com bons olhos, nem a direita nem a esquerda. E ela veio ao Brasil e deu entrevista exclusiva para Globo na época. Nada estranho por aqui. Aí eu falei sobre coincidência, né? Eu adoro essas coincidências. A nota que o Lula divulga é no dia que o Macron estava no Brasil. E quem foi que começou esse processo, né? Para ser o avalista da Venezuela perante o mundo. Como começa, né? Você vê ali em junho, ó. Globo News, lá em cima. Com a articulação de Lula, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, se reuniu com um dos líderes da oposição do país. O objetivo é criar condições para um diálogo entre o governo de Maduro e seus opositores, ao incentivo para que o governo brasileiro atue nessa mediação, para que, quem sabe, as eleições do ano que vem sejam relativamente competitivas. Aí a manchete que tá ali no
o Gachaca, né? Lula faz reunião de vice e opositor venezuelanos. Aí você vê que tá pequeno ali o zoom. Mas se você abrir lá o Atlas e der o zoom, você vai perceber que esse rapaz aqui, ó, bonito, do lado do Lula, fica bem bonito. É esse aqui, ó. Lula, Macron e líderes estrangeiros costuram o fim do isolamento da Venezuela. No dia que o Macron, que estava lá no início do processo de ajudar a acabar com o isolamento da Venezuela, no dia que o Macron tava por aí, rapaz, o Lula solta essa nota. Eu adoro essas coincidências. Eu adoro essas coincidências. E não é a última. Temos mais. Temos várias outras coincidências. Até a gente chegar na Hungria, ainda vai ter coincidência. Aí você olha, aí você não se questiona. Gente, dia 14. Hoje é dia 27. 13 dias. 13 dias, simbólico. Há 13 dias atrás, o ministro das Relações Exteriores do Lula foi no Senado para falar sobre a Venezuela. Não podemos interferir, diz Mauro Vieira, sobre inabilitação e prisão de opositores na Venezuela. Ué, como assim, rapaz? Eu não tô entendendo nada. Se vocês não podiam interferir, por que vocês soltaram a nota ontem? Agora vocês podem? Antes não podiam? O que é que mudou em 13 dias que permitiu que vocês agora possam? Conta aí, que história é essa? O Mauro Vieira afirmou nesta quinta que informou ao Lula sobre inelegibilidade de Maria Corina Machado e a prisão de Rócio San Miguel. Lembrando que o Lula tinha dito quando ele estava lá na... Qual foi o evento? Foi a COP dessa vez? Não, não foi a COP, não. Foi um... Nossa, esqueci agora. O evento que ele falou lá, os absurdos sobre a questão de Israel. Agora me fugiu da cabeça. Acho que foi na África do Sul. Mas enfim, né? Aí você vê como são as coisas. Você vê que coincidência. Aí tá aqui a carta da Venezuela, né? Governo Bolivariano da Venezuela, né? Site oficial. A nota em espanhol. A nota oficial, a nota traduzida, né, em português, tradução do Google. Venezuela repudia a declaração intervencionista elaborada pelo Itamaraty. Aí veja como as coisas são várias coincidências que vão acontecendo. Aquela que a gente gosta. Já no primeiro parágrafo, o Maduro já fala que o Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela repudia a declaração cinzenta e interferente redigida por funcionários do Itamaraty, que parece ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Peraí. Quem chefiou o Departamento de Estado? Não é o Blinken, que estava aqui no Brasil? Eita, Lula. Acusação séria, hein, Lula? Tá te chamando de vassalo. Eu não deixava. Se fosse comigo, eu não deixava. Onde são emitidos comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela. O governo venezuelano tem mantido uma conduta fiel aos princípios que regem a diplomacia e as relações amistosas com o Brasil, e nenhuma hipótese emite nem omitirá juízos de valor sobre os processos políticos e judiciais que ocorrem naquele país. Consequentemente, tem o moral de exigir o mais estrito respeito pelo princípio da não ingerência nos assuntos internos e pela nossa democracia, uma das mais robustas da região. Lula, eu não falo o que o judiciário faz no seu país, não fale do meu. Só falta agora o Maduro falar que Bolsonaro tá sendo perseguido. Rapaz, tá ficando emocionante esse ano, viu? Realmente, de tédio, o brasileiro não morre. Aí, olha como as coisas são engraçadas. Eu fui pesquisar notícias internacionais. Coloquei Brasil e Venezuela. Não foi só o Brasil que reclamou. Nos Estados Unidos também. A Colômbia também. Você vê, ó, Colômbia e Brasil tomou medidas incomuns. A Bloomberg tá falando, ó, isso é incomum. Pô, o Gustavo Petro reclamando do Maduro. Irmão, isso tá muito estranho. Lula, né, ao criticar a Venezuela durante as eleições. A Argentina e outras nações já se manifestaram na segunda. A Venezuela chama comentários da Colômbia de interferência grosseira. Só que aí eu fui olhar, né? Mas não, chamou lá de grosseira, etc. Fui entrar no site de Relações Exteriores. Gente,
Ontem. Só teve um comunicado do Brasil. Você vê que foi incomum também o que aconteceu em relação à Colômbia, né? Comum. Mas o governo venezuelano só se deu o trabalho de responder o Brasil. Não é estranho isso? Fiquei aqui pensando com meus botões, né? O que é que tá acontecendo? Tem algo muito estranho acontecendo aqui no hemisfério sul. Porque a Venezuela repudia a declaração intervencionista regida pelo Itamaraty. Aí a outra notícia é de anteontem. Venezuela apoia a resolução da ONU que exige, né, um cessar-fogo imediato. Bandeira branca. Acabou. Venezuela não se preocupou em falar da Argentina, mas do Brasil, do Lula, e ainda acusar de ser regida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Lula. Aí fui dar uma olhada. O Lula foi notícia no The Guardian. Brasil e Colômbia expressam preocupação com Venezuela, banindo o candidato da oposição. Aí eu fui dar uma olhada na nota. Um coro de nações latino-americanas, incluindo o Brasil e a Colômbia, expressaram preocupações com a deterioração da situação política na Venezuela. Mas parece que o Maduro só está preocupado com Lula. E outra coisa que eu fiquei assim me questionando, é porque eu achei realmente, juro pra vocês, achei meio estranho. Porque pensa comigo, ó. A Venezuela tá um caos. Caos. Existe uma pequena possibilidade. Quem sabe as coisas darem certo. E o Maduro sair do poder. E aí a oposição que tá lá... vamos lançar um candidato porque a Corina está inelegível. Ora, se a turma realmente quer ver a democracia, né, a liberdade, os acordos, acho que a Maria Corina deveria poder concorrer. A turma já bem que aceitou isso, né? Não, a gente aceitou isso. Lembrando que quando teve essas detenções, na verdade, quando assinou o negócio lá de Barbados, a turma falou, ó, tem que deixar a oposição, não pode ficar perseguindo um amiguinho, tem que ser de boa. Então esse meio que já tava ferindo o acordo lá de Barbados. Os Estados Unidos não ficou muito incomodado, o Brasil também não. Aí agora, a oposição que tem uma chance, e aqui não é nenhum tipo de preconceito, eu só achei um pouco estranho, eles estão querendo colocar para concorrer no lugar da Maria Corina uma mulher chamada Corina Yoris. Uma filósofa de 80 anos. Gente, nada contra, nenhum tipo de preconceito, mas é o seguinte, você é oposição, você tem uma chance. A chance que você tem, você vai colocar uma pessoa que, pô, tá muito mais perto de deixar esse planeta, né? Muito mais próximo aí do seu grande final. Pô, tá meio velhinha. Há 80 anos. A oposição não tinha ninguém mais novo pra colocar. Aí eu já fiquei pensando, quem será que é o vice dessa chapa? Ainda não tenho essa resposta. Mas tudo muito estranho. Porque, pô, você fica perguntando, rapaz, será que consegue terminar o mandato? Mas enfim, ainda era pouco conhecida fora dos círculos acadêmicos até a última sexta. Nem pra falar assim, não, pegaram porque ela era super popular, etc, tudo mais. Será que a oposição lá não tinha ninguém melhor? Enfim, ela foi catapultada para a linha de frente da longa crise política da Venezuela, se nomear substituta da Maria Corina Machado. Eu tô olhando essa situação com aquela sensação que não tem mocinho. Que não tem mocinho. Não tem mocinho. Que se for olhar de perto, vai ter alguma coisa estranha acontecendo dos dois lados. Sabe? Maduro não dá de jeito nenhum, mas tô achando que tá algo estranho acontecendo. O que eu posso falar é... Eu acho que não resta mais nenhuma dúvida. O Lula gosta do Foro de São Paulo? Adora. O Lula gosta do Maduro? Adora. Mas o Lula 3.0, quem tentar ler o governo, fazer uma leitura política, Lula, comunista, blá blá, gente, não. Eu vi algumas pessoas tendo levantado essa, não, isso daqui foi tudo, né, friamente calculado, porque o Lula tá passando por um momento de desgaste, etc. Vocês acham que porque o Lula criticou o Maduro, ele vai diminuir o desgaste? Vocês acham que as pessoas no Brasil que não acompanham política, que talvez nem vão saber dessa questão do Maduro, será que essas pessoas vão mudar de opinião? Será que vai aumentar a popularidade do Lula porque ele soltou uma cartinha do Itamaraty que tá dizendo que tá preocupado? Porque se vocês forem na bolha da esquerda, eu nem trouxe aqui nenhum tweet, o pessoal tava bem revoltado. O pessoal fazendo cobranças,
Muita gente falando que tinha um infiltrado no Itamaraty, porque Lula e o PT jamais fariam isso. Lula não deixa de ser e defender tudo que ele já defendeu um dia. Mas ele está numa versão pior. E nessa versão piorada, a prioridade dele é com a agenda chamada globalista. Agenda 2030, agenda da ONU, agenda verde, SG, etc. Agenda woke. O Lula é um woke. E tá bem claro aí que ele gosta de seguir algumas ordens do Biden, que teve um papel crucial para ele chegar ao poder. É como se o Lula tivesse uma dívida, né? A ser cumprida, a ser paga. Dívida de gratidão. Mas vamos continuar. Com mais coincidências. É sério, tem umas coisas que eu olho assim e falo, bicho, é muita coincidência. É muita coincidência. Porque você pega essa questão do Maduro, aí você olha pra Hungria. Eu não conheço o que se passa muito na Hungria. Não sou um conhecedor da política interna. Mas eu acho uma baita coincidência que ontem, no dia seguinte do vazamento que veio pelas mãos do The New York Times, a Reuters revela, né, conta que ocorreram protestos contra Orbán depois que uma fonte vaza fita de caso de corrupção. Rapaz, teve protesto mesmo. Tem uns vídeos circularam, Metrópolis compartilhou o vídeo. Vamos mostrar porque tem uma mania segurando tocha aí. Ela é meio pesada da imagem. É que a plataforma não gosta. Achei uma coincidência. Aí eu já tava nessa de coincidência, eu fui dar uma olhada na internet. Aí eu fiquei com mais pé atrás indo nessas coincidências. Eu vi essa nota recente agora, do dia 13. The Guardian, jornal internacional. Furiosa, a Hungria convoca enviado dos Estados Unidos por causa do comentário sobre ditadura de Biden. Biden, no Brasil, está fechado com Lula. Biden, nos Estados Unidos, é opositor ao Trump. Aí olha o que a pessoa estava falando. O presidente dos Estados Unidos disse que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, está procurando uma ditadura depois que Orbán se encontrou com Trump na Flórida. A Hungria convocou o embaixador dos Estados Unidos devido aos comentários do presidente dos Estados Unidos, o Biden, que disse que o primeiro-ministro Viktor Orbán quer uma ditadura. Será que o Orbán já falou isso? O líder húngaro viajou na sexta para a Flórida para conversações com Donald Trump durante uma visita em que não se encontrou com ninguém da administração Biden. Durante um evento na capital da Filadélfia, Biden referiu-se ao encontro do seu rival, com Orbán. Sabe com quem o Trump vai se encontrar hoje em Mar-a-Lago? Com Orbán da Hungria, que afirmou categoricamente que não acha que a democracia funciona. Está à procura da ditadura. Será que o Orbán falou isso ou o Biden está distorcendo as falas do Orbán? Parece que existe também interesse, né, em destruir a imagem do Orbán, da direita, do Trump. E ver como todas essas coisas se encaixam, né? O Brasil também. Você vê de um lado Lula, Biden, Maduro. Do outro lado Lula, Biden contra Trump, Bolsonaro e Orbán. Uma confusão engraçada. Coincidências. Muitas coincidências. Eu adoro as coincidências. Os grupos de defesa dos direitos humanos e as capitais europeias. Direitos humanos. Tem manifestado repetidamente a preocupação de que Orbán e seu partido tenham minado os freios e contrapesos na Hungria. Direitos humanos. O The Guardian, um jornal 100% woke, defende direitos humanos, e as capitais europeias, tipo Bruxelas, né? A ONU está preocupada. Eu adoro isso. Em 2014, Orbán anunciou de forma memorável que estava a construir um Estado iliberal. Será que ele falou isso mesmo? Será que ele utilizou essa palavra iliberal? Não, ele não utilizou. A gente vai chegar lá. Peter Szijjarto. Como é que se pronuncia isso? Szijjarto. Peter Szijjarto. Tem dois assim. Minha Nossa Senhora. Só para esse sobrenome aí tinha que sofrer um impeachment. O ministro do Negócios Estrangeiros da Hungria considerou as palavras do presidente americano mentiras. O embaixador falou, cara, o Biden tá mentindo. O Orbán nunca falou de ditadura, muito menos a história de liberal. Na conferência de imprensa na terça-feira, ele disse que o embaixador americano em Budapeste, o David Pressman, tinha sido convocado e se reuniu com um alto funcionário húngaro no início do dia
Pedimos ao embaixador que nos mostrasse a citação com localização e hora. Disse daí o Peter, negando que Orbán alguma vez tenha dito que o que Biden escreveu. Este é um insulto muito sério, uma fake news contra Orbán. E o Peter continuou, não somos obrigados a aceitar tais mentiras de ninguém, mesmo que essa pessoa seja o presidente dos Estados Unidos. Aí eu fui atrás dessa história. E aí, numa nota, eu já encontrei a turma do Direito dos Manos e a história aí do Iliberal de 2014. Olha de quem? Anistia Internacional. Aquela ONG financiada pelos Soros que atua no mundo inteiro há anos para sabotar as nações. Uma matéria de 31 de maio de 2018. O que está acontecendo na democracia iliberal da Hungria? Parece que o termo iliberal, pela minha pesquisa, foi inventado pelos ongueiros dos Soros. E essa ONG, financiada com o dinheiro dos Soros, nessa mesma matéria, ela tem um parágrafo em grande destaque para te explicar por que a democracia do Orbán é iliberal. Essa é a chamada, quando eu boto a tradução. Essa matéria está escrita em alemão. Eu botei o tradutor do Google, tá ali, ó. Pare as leis de Soros. Sem brincadeira. O Soros é um húngaro, vocês devem saber, né? Ele é persona não grata. É tipo Lula, mas no próprio país. Mais recentemente, em janeiro de 2018, o governo propôs um conjunto de leis que, se adotadas, terão um efeito devastador e assustador na sociedade civil. O Orbán, ele tá brigando com todo do mundo, né? É só eu que tô vendo uma coincidência muito grande de tudo que tá acontecendo, ou vocês também compartilham, né, desses questionamentos junto a mim? O pacote legislativo proposto procura punir o trabalho legítimo de ongueiros que defendem direitos humanos, prestam serviços jurídicos e sociais, oferecem apoio às pessoas que procuram proteção internacional. O que é, gente? Pensa o seguinte, pessoas que procuram proteção internacional do quê? De uma ameaça extraterrestre? Não. Normalmente você vai procurar proteção internacional quando você está sofrendo ameaça dentro do seu próprio país. E aí, quando você está sofrendo, você vai procurar apoio, normalmente as pessoas te ajudam a te tirar do teu país. Refugiado. Então, questão imigratória. Aquela crise de imigração que tem na Europa. Você tem que traduzir. Você tem que ver o que os zongueiros estão falando e tentar imaginar. Porque eles escrevem com essa linguagem, né? A língua de serpente. O cara que não está familiarizado com a política fala, meu Deus, ô coitadinho. Ele pensou nos manos, ele pensa nas vítimas da sociedade. Nossa, como Orbán é malvado. O objetivo do governo é simples e claro, é silenciar ONGs independentes e abertamente críticas como a Anistia Hungria. Nossa senhora, vai Orbán, vai irmão, vai, influencia a direita brasileira a fazer a mesma coisa. Dá um pé na bunda dos Soros. Talvez amanhã eu traga esse texto para vocês. Eu comecei a ler a parte do iliberal para entender. Não tem a palavra liberal. O tal texto, a tal fala do Orbán em 2014, é essa daqui, ó. Discurso do primeiro-ministro Viktor Orbán no 25º acampamento estudantil e universitário gratuito de verão de Balvanius. Publicado em 30 de julho de 2014, mas o discurso mesmo ocorreu no dia 26 de julho de 2014. Essa é a nota. É um discurso grande. Já tinha feito tanta coisa no vídeo antes de me deparar com essas coincidências da Hungria. E como dá perco um tempo, né, pra ficar batendo esses prints assim, ó, bonitinho, etc. Porque se eu não bato o print agora, eu continuo tendo esse trabalho, depois eu tenho um trabalho redobrado. Amanhã eu vou ter que ir atrás, por quê? Pra na hora de ir pro Atlas. Então, dá um trabalho, né, pra fazer o vídeo. Mas eu parei pra ler. Só que eu quero ler o texto todo. Eu parei pra ler a parte do liberal pra entender. Essa dá pra explicar. Só que tem muito mais coisa nesse texto, que ele tá falando sobre as pretensões da turma dele, etc, tudo mais, o que a pessoa lá, o grupo político dele enxerga as coisas, partido, vê o que tem lá de interessante. Mas quando ele fala da questão do iliberal, ele na verdade ele não fala sobre liberal. As críticas do Orbán é sobre os liberais.
Ele está criticando os liberais, os valores que os liberais estão abraçando. E ele começa a pontuar várias coisas que hoje em dia a gente chamaria de agenda woke. Na época não se chamava de agenda woke. Ele já está pontuando. Ele começa a colocar umas linhas temporais, ele fala, gente, olha só, você falar sobre isso daqui antes de 2008, ninguém ia falar nada. Agora é motivo de, não, meu Deus, como você é malvadão. Ele já pontuando por exemplo questões ligadas à imigração. Ele falou, cara, você antes de falar que você tá preocupado com o seu país, ninguém ia ficar contra você. É a coisa mais normal do mundo. O que aconteceu de 2008 pra cá que agora tá todo mundo maluco? Não, a gente aqui não vai ser esse país aí liberal maluco. Aqui não. Aqui vai ter ordem. Pelo amor de Deus. E começa a falar. Você vai no site da Wikipedia, do Vitor Orbán. A Wikipedia classifica que o governo Orbán é uma democracia iliberal cristã. Você sabe como é que esse pessoal vê o cristianismo, né? Aí, pegue tudo que tá acontecendo, esses eventos, o que o Biden tá falando, aproximações, movimentações internacionais, tudo o que está acontecendo no Brasil. Que quanta coincidência, velho. Quanta coincidência junto. Aí olha pra isso daqui. Eliane Cantanhede. Jamais esperaria que ela fizesse essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. É muito importante. Não é uma fontezinha qualquer, não é uma denúncia. Ele tá falando de câmeras internas da Embaixada da Hungria, cujo o primeiro-ministro Viktor Orbán vem sendo alvos, inclusive vítima de fake news e desinformação do Biden. Sendo que dia 14, qual foi o dia que tava aqui? Não, dia 19, né? Dia 19 foi dia 20. O diretor da CIA tava no Brasil. A Eliane Cantanhede perguntou, quem afinal vazou os vídeos de Bolsonaro na Embaixada da Hungria? E por que para o The New York Times? Pois é, gente. Essas perguntas não são bobas. A primeira pergunta, você pode falar, não sei o que, sigilo da fonte. Mas, pessoal, olha só. A segunda matéria, a segunda pergunta dela, por que para o New York Times? Você tem que pensar o seguinte, é um assunto que só interessa ao público nacional. Pelo menos em tese. Em tese. Por que pessoas de outros países iriam querer saber que Bolsonaro ficou 2 dias na embaixada? A não ser que seja interesse dessa batalha que está ocorrendo entre o Trump e o Biden, onde o Biden já está atacando formalmente o Orbán e que o Biden é formalmente aliado do Lula. Você fala assim, não, solta inglês. Isso ajuda o Biden, querendo ou não. E a coisa fica ainda mais estranha quando você vê que Lázaro Rosa, Thiago dos Reis e Renato Souza, talvez do top 10, eles catam no top 10. Esses três estão no top 10 do Twitter, dos perfis mais lacaios do Lula. Mas nossa senhora, o Thiago dos Reis talvez seja o top 1. Sério mesmo, o Thiago dos Reis eu acho que é top 1. Esse menino aí, o bicho é bom, velho. Esse daí faz coisas que a Miriam Leitão não faz. Esse bota a Miriam Leitão pra chorar pedindo pelo pai e fala assim, pelo amor de Deus, vai, tira esse menino perto de mim, vai. Ele está me humilhando. A Miriam Leitão não consegue lidar com o Thiago dos Reis. Pra você ver o nível. Eu tô falando, nem a Miriam Leitão consegue superar o Thiago dos Reis. Mas enfim, ó, você vê o Lázaro Rosa. Ó. Acredito que seja a falta de credibilidade da imprensa brasileira que está procurando polêmica nos tais móveis do palácio enquanto passa pano para golpistas. Uai. Mas a esquerda era a primeira a falar da CIA, de forças internacionais, de sempre lembrar que a Dilma foi grampeada. Teve, né? Foi lá o... Nossa, fugiu o nome da cabeça. Quando o Snowden revelou lá a turma da época do Wikileaks. Enfim, teve, né? O Snowden revelou. Ah, Renato Souza, não importa quem vazou. Ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber. Aí o Thiago dos Reis, a jornalista ouviu falar de sigilo da fonte? Era muito usado como desculpa quando a imprensa inventava mentiras para apoiar o golpe de 2016 e a prisão do Lula. Vazou para o New York Times porque a imprensa brasileira é um esgoto. Pronto. Agora o petismo defende a mídia imperialista. E o perfil oficial do PSOL também comentou. A primeira pergunta se responde com aquele sigilo de fonte que você deve conhecer.
A segunda pergunta é respondida exatamente pela existência desse seu tweet. Esperamos ter ajudado. Tá bom. Eu não sei quem vazou. Não sei quem vazou. Não sei por que escolheram o New York Times. Mas, olha, eu tenho certeza que isso que aconteceu com o Bolsonaro faz parte de algo muito maior, que não está restrito apenas a Bolsonaro. Eu tenho certeza. É só ler as notas que saíram na imprensa, é só ver essas movimentações do Biden. Achar que isso não tá ligado ao que tá acontecendo na Venezuela, tá maluco. Tá maluco. E enquanto a esquerda, que finge combater o imperialismo, né, tá falando aquilo ali, veja quem tá falando o contrário. A direita. Alguém vai falar que Leandro Ruschel não está na direita? Pelo amor de Deus, né? A Tucanhete teve uma recaída jornalística e fez a pergunta que interessa. Obviamente, está sendo atacada pela militância de redação por conta da ousadia. Soberania internacional só serve para eles quando é para se manter no poder. Tirando isso, a turma da esquerda não quer saber de nada. Se vocês já estão com a pulga atrás da orelha, vamos colocar um carrapato, que é maior. Eu não tinha visto isso em 2022, quando a Paula postou. E esse RT dela, nela mesmo, ontem, veio muito a calhar. Paula Schmidt, essa da bater no peito e falar, sou jornalista internacional, fez entrevistas com líderes de grupos. O grupo começou a letra H, mas não é o da confusão. Mas tá na confusão também. É que o final desse grupo H termina com bola. Ela entrevistou o líder do grupo na época, tá tendo uma confusão na Síria. A mulher é braba, braba. A mensagem que a Paulinha recebeu no WhatsApp. Prezado jornalista, a Embaixada e Consulado dos Estados Unidos estão realizando uma série de conversas off the record, assim, né? Sem registro. Aquelas conversas secretinhas, né? Fofoquinhas com diplomatas norte-americanos para ajudar jornalistas a entenderem assuntos relevantes sobre a relação bilateral Brasil e Estados Unidos. As conversas serão virtuais e com duração de, no máximo, 1 hora. Veja, olha só, não é o diplomata americano que quer perguntar para o jornalista o que está acontecendo no Brasil. Não. O diplomata quer falar com você, jornalista, fora das gravações, fofoquinhas, sobre a importância das relações Brasil e Estados Unidos. Gente, passando a ordem. O briefing do dia, ó. A ordem do dia é essa, ó. Vai para esse caminho. É para bater aqui. Isso aqui foi 24 de março de 2022. Não é possível. Eu vou ter que dar pausa no vídeo, que eu nem tinha prestado atenção na data. Pera aí que eu tenho que buscar uma coisa para mostrar para vocês. Ah, Jesus. Não estou maluco. Eu vou voltar pro tweet da Paula, que é do dia 24 de março de 2022. No dia seguinte, a página da Comissão Arnes, página oficial, congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. No mesmo período que os diplomatas norte-americanos estavam procurando jornalistas para conversar fofoquinhas off the records, o mesmo dia que teve a primeira reunião, com apoio do Washington Brasil Office, criou a ponte para levar aí, né, conversa de um grupo com outro grupo, todo mundo junto misturado. O Alberto Cantalista da Fundação Perseu Abramo, inclusive, estava aí. Várias ONGs do Soros. E esse negócio foi crescendo. Mas que coincidência, viu? Na hora que eu vi a data, eu falei, não, velho. Eu devo estar mal, não é possível. Mas nossa, quantas coincidências no mesmo vídeo. Aqui é o Atlas de janeiro de 2023. Primeiro Atlas de todos, é o menorzinho. Antes dessa nota, aqui eu tô falando sobre o dia 8, né? O apoio progressista nacional. Após o dia 8, né?
Em ato inédito, parlamentares do Brasil e dos Estados Unidos se unem contra ataques à sua democracia. Na democracia, né? E aí eu vou relembrando que no ano anterior, em julho de 2022, né? O deputado da CPI do Capitólio está muito preocupado com ameaças de Bolsonaro à democracia. Aqui tá falando James Raskin. James Raskin, que a esquerda brasileira adora. Muito próximo aos Soros. E aqui, né? Nossa, bicho. Mas que coincidência, viu? Que coincidência. Aí voltando aqui, né? A Paula perguntava: que tipo de jornalista que se preze participa de conversa coletiva e off the record com diplomatas americanos? Imagina o nível cerebral e moral do jornalista que acha que ele vai estar sendo informado em vez de doutrinado e brifado. E aí a Paula compartilhou ontem falando o seguinte: o Brasil tem jornalistas que se dispõem a conversar com diplomatas dos Estados Unidos sem poder revelar o que foi dito. Isso não é jornalismo. Isso é ser brifado e instruído. E o Brasil também tem oficial do governo que encontra com o chefe do crime. Mas, por favor, conte-me mais sobre Bolsonaro. Bolsonaro! Bolsonaro! Inacreditável, gente. Inacreditável, né? Olha, tento manter os pés no chão, mas os eventos e os fatos mexem e abalam com minhas crenças. Aí ontem, saindo dessas coincidências, então, deixa eu ver, ainda vai voltar. Não, acho que não vai voltar mais. Acho que não tem mais coincidência até o final agora. Acho que até o final a gente vai sem coincidências. Ah, ontem, gloriosa, né? O local onde Bolsonaro. Desculpa, o local onde está a embaixada é território estrangeiro. Bolsonaro descumpriu uma ordem do Supremo, etc. Tudo mais. Não é pra não, viu? É por isso que eu digo. Tem jornalista aí, CNN, eles se acham, né? Todos. Nariz pra cima, fica fazendo biquinho. Quantos têm a coragem de Miriam Leitão? Quantos têm a coragem de mentir ao vivo, sabendo que vai tomar uma checagem? Tem que ter coragem. Quantos jornalistas, né, vão estar ao lado do Lula até o fim? Poucos são como Miriam Leitão. Respeita. Tem uma história. Você acha que ela começou a passar pano hoje? Aí um monte de jornalistazinho do consórcio fica, ai, porque a Globo, porque a Globo não, irmão. Você tem que olhar o quadro da Globo. A Globo trouxe foi a Daniela Lima. Aí fica um monte de série B que não sabe passar pano direito com inveja. Parabéns, Miriam Leitão. São poucos que têm coragem para se humilhar como a senhora tem. Aí tomou uma checagem ali, ó. A Comissão de Viena sobre Relações Diplomáticas não estabelece que embaixadas são território estrangeiro. Estabelece apenas a inviolabilidade da embaixada no seu artigo 22. Mas ela tá preocupada que foi desmentida? Que passou vergonha? Não, porque ela sabe que poucas pessoas acessam as redes sociais. Os telespectadores da Globo News são pessoas que comem cocô de colherinha. Eles são educados? Eles comem de mão? Como um suja de cocô? Não, pô. Colherinha, como se fosse Danete. É Danete ainda que chama? Você lembra que tinha um iogurte de chocolate? Mas ela come cocô de... Ixi. Procura na internet. Bosta em lata. Vê se você não acha. É o que comem os telespectadores da Globo News. Tá achando que eu tô... Dá um Google aí pra tu ver se não tem. Dá um Google, vê se tô mentindo. Bosta em lata. Veja. É a comida dos telespectadores da Globo News. Pode botar. Não tô brincando. Dê um Google agora. Bosta em lata. Pra ver se eu tô mentindo em fake news. Tem até o rótulo bonitinho. Era pra ser de adubo. Mas a turma gosta de comer. Vou fazer o quê? Análise. Eu adoro essas. Prisão preventiva interessa mais a Bolsonaro do que os investigadores. Pronto. Agora o Bolsonaro quer se prender. Eu não acredito. É sensacional, velho. Sensacional. Ah, rapaz. Pronto. Agora o Bolsonaro tá tentando se prender. O homem é bruto. O homem é a lenda. A lenda. Tá? Não tem pra nascer um político no Brasil que já fez, já propôs, já inventou fazer mais coisas que Bolsonaro. Depois do plano do golpe, agora é o plano pra se prender. É o jornalismo profissão do Grupo Globo. Valor econômico. Rapaz.
Aí você vai falar que também come bosta de lata? Não, aqui é kombucha. Aqui é kombucha de coliformes fecais. Tem condição, né? É a turma da Faria Lima. A turma é fit, né? Tem que comer com a saladinha, a kombuchinha, né? Não tem condição, bicho. Aí o Guru Freitas fala, né? O jurista da Gazeta do Povo. Bolsonaro teria se escondido na embaixada para evitar uma prisão preventiva, mas ao mesmo tempo, uma prisão preventiva interessaria a ele. Bolsonaro é tipo o gato que voa. Sabe como é o gato que voa, né? Você passa manteiga na costa do gato. Porque a manteiga sempre cai para baixo e o gato sempre cai em pé. Então a manteiga tenta cair no chão ao mesmo tempo que o pé tenta, só que a manteiga tá nas costas, então o gato fica girando no ar. É Bolsonaro, é o gato com a manteiga nas costas. Aí, 24 horas depois, que o Randolfo Rodrigues, petista, alguma coisa é da Gleice, não sei qual a situação de ambos, se já estão casados ou não, mas enfim, alguma coisa da Gleice, pedir para Bolsonaro ser preso, depois dos pessoalistas, pedindo para PGR, prenda Bolsonaro. Agora a CNN diz que auxiliares de Lula avaliam que prender Bolsonaro seria um erro. Pronto. Vocês têm que se decidir, pô. Sério mesmo. Tá demais. Tá demais. O Brasil tá sensacional. De tédio, ninguém passa, né, perrengue. Aí ontem, derrota, pra mim que é uma derrota do Lula, né? Não tem, acho que alguém vai discordar. Polícia Federal conclui inquérito e não indicia Bolsonaro por importunação de baleia no litoral de São Paulo. Mais de um ano dessa conversa chata de baleia pra no final nem indiciar. Sinal que não conseguiram, né? Não foi por falta de tentativa. A turma se esforçou. Olha o Bolsonaro diz, ó, que mais uma vez a máquina estatal sendo mobilizada a partir de representação do IBAMA sem necessidade, gerando inclusive custos ao Estado absolutamente descabidos. Mas o processo ainda depende do Ministério Público. Mas o Ministério Público vai apresentar denúncia, indo contra a PF. Às vezes não quer arquivar, às vezes quer mais diligências. Uma busca e apreensão agora para ver. Quem sabe Bolsonaro tinha uma carta contando o plano dele para importunar a baleia. Carlos Bolsonaro fez esse comentário ontem. A onda de ódio promovida pela extrema esquerda há tempos e intensificada diariamente desde que Lula assumiu o poder é visível aos olhos de qualquer um de bom senso, independente de seu espectro político. Lamentavelmente, tais fatos não são interessantes na visão da maior parte da mídia. Afinal, a narrativa não pode parar, pois são pagos com os impostos do povo para diariamente esconder o que é pífio, que é pífio o governo Lula. A quem interessa o país não crescer e viver num loop eterno. Obviamente, aos que sobrevivem da miséria dentro do país e aos países que não desejam concorrência. O sistema é bruto. Eu gosto dos comentários do Carlos. O Carlos é um cara muito de falar, né? Você vê, não dá entrevista, não postar vídeo, fica lá meio quieto. Quando fala, as coisas lá que ele faz no Rio de Janeiro. Mas sempre que o Carlos se propõe a falar de algum assunto, eu fico bem feliz. Porque no único tweet ele fala do que está sendo no Bolsonaro, fala sobre a imprensa. E o que ele que muitas vezes ele se diverge, às vezes acaba sendo uma voz solitária. Espero que o Carlos cogite aí em 2026 disputar alguma coisa em Brasília. Deputado, senador, qualquer coisa que seja. É o seguinte, né? A quem interessa o país não crescer e viver num loop eterno? Quantas pessoas comentam sobre esses assuntos? O que faz com que o nosso país não saia do lugar? Gente, vendo tudo... Olha só, deixando toda a ironia que a gente trouxe até agora. Falando sério mesmo, sem piadas. Vendo tudo o que aconteceu contra Bolsonaro, desde antes dele se eleger. Caso Adélio. Aí, o governo Bolsonaro, desde a primeira ida dele à ONU, as pessoas que ele escolheu, as críticas que ele recebeu, o apelido, não apelido, né? Sei lá, a adjetivação de, o Brasil virou uma pária internacional. E a agenda internacional do Brasil. O que Bolsonaro se propôs, as alianças que fechou, inclusive alianças pró-vida, que foram amplamente criticadas. Inclusive, nessa aliança estava o Trump e estava também o Orbán. Vendo tudo que aconteceu em relação à Amazônia, vendo a questão da agenda verde, que Bolsonaro sempre se colocou ao contrário. Sempre foi
um opositor ferrenho da agenda verde. Bolsonaro, igual um louco, falando que o Brasil tinha que ser autossuficiente em fertilizantes, que parte do pressuposto que tem que ser, né, autossuficiente em minérios, querendo explorar os recursos naturais. Olha a quantidade de vespeiro, de gente que às vezes tem um poder que está acima da nossa compreensão, que Bolsonaro resolveu colocar o dedo. Sem ser nenhum conspiracionista maluco. É difícil, ou é muita ousadia falar que o que a gente está diante, que está diante de nós, aqui no Brasil, governo Lula, etc., todas essas coisas, é uma coisa assim que é local. Ah, estamos só com um probleminha local para resolver. E se esses probleminhas que não são locais? É porque, cara, a própria esquerda denunciava isso no passado. Os próprios dossiês do Arquivo Nacional já mostraram por diversas vezes, já comentou tantas e tantas vezes, esses interesses mesquinhos que existem não são de hoje. As movimentações como o Fórum Econômico, né? Como o Clube de Roma. O Fórum Econômico, como é que o Fórum Econômico vem pro Brasil? Primeira vez convite da Brasca. Quem era o presidente da Brasca na época? Paulo Setúbal Neto. Família Setúbal. Do Itaú. Itaú Pedra Preta. Que depois se uniu com a família do Unibanco, que era Moreira Salles, agora é o Itaú Unibanco. Família Moreira Salles, né? O patriarcão dele, o avô, Olavo Egídio Souza Aranha, era bucheiro. É elite paulista, sempre. É quem traz pro Brasil o Klaus Boca de Mosquito. Em 94, o Klaus já tava chamando o Roberto Marinho pra fazer parte. Gente, não é piada. O filho do Roberto Marinho, ele era diretor da WWF. Você sabe? Não é. Gente, ele era. O Lourenço Carrasco, que eu entrevistei, o cara do Máfia Verde. Eles sofreram pressão judicial ferrenha. Quase se deram muito mal. Da WWF. Quando eles começaram a denunciar as coisas em relação à Globo. Então, qual era a relação de Bolsonaro com a Globo? Por isso que eu falo que eu fico muito feliz quando eu vejo um tweet desse. Não sei com qual profundidade o Carlos entende o que ele tá falando. O cara tá falando, ó, cara, ó, a galera que sobrevive da miséria dentro do país, que quem precisa que as coisas continuem do jeito que tá pra continuar bilionário. Aos países que não desejam concorrência. A Ferrogrão, gente, o Bolsonaro tentou tirar a Ferrogrão do papel. Parece que tem um negócio naquela ferrovia que não sai do papel. Bolsonaro tentou recapear a BR-319, mas não é de jeito nenhum. É um negócio assim que você fala, minha nossa senhora, velho. O que é que tem que não sai? Por isso que eu falo, a gente tem que começar a discutir soberania nacional. Soberania nacional não é um assunto assim de, ah, não, é a gente aqui respeitar as fronteiras. É muito mais do que isso. Soberania nacional tem a ver com política eleitoral. Tá mais do que... O que mais precisa acontecer? Depois daquela nota do Financial Times de 2023, falando como Biden ajudou a salvar a democracia no Brasil, não precisa mais nada. Essa nota não mais nada pra mostrar que soberania nacional, em termos eleitorais, não existe no Brasil. Questões econômicas, não resta nenhuma sombra de dúvidas. ONG, tá entendendo? Soberania nacional é um tema central que tinha que estar sendo na realidade da direita, bicho. Soberania nacional, junto com um projeto de país, pra gente sair desse loop eterno. A gente tem um direcionamento pra onde a gente tem que ir. E aí o Carlos puxa nessa questão do ódio, e aqui trazendo uma provocação, junto com a reflexão pra vocês. Eu gosto e não gosto dos rótulos. Eu acho que eles são importantes. Ao mesmo tempo que eu acho que hoje eles são cada vez mais imprecisos. Porque você fala assim, ah, é da direita. Aí você fala, poxa, mas existe tanta corrente dentro da direita, aí você tem que começar a fazer subdivisões. Mas dá pra entender que, pelo menos quando o cara diz que é de direita, o cara tá contra o Lula, o cara é antipetista. E aí, pra mostrar pra vocês com um exemplo prático de porque eu gosto e desgosto dos rótulos, você vê, ó, o Eduardo Bolsonaro fez esse comentário. Bolsonaro não pode sair do país, não pode se escutar com Valdemar, não pode ir a cerimônias militares nem na PM, não pode chegar perto de baleia, agora não pode ir a embaixadas. Bolsonaro pode respirar ainda? Aí Paulo Enéas, conhecido como ET Bilu, que era do Crítica Nacional, mudou o nome para outro nome, é o portal dele, ele respondeu ao Eduardo Bolsonaro o seguinte, ó: o ar atravessa a grade da cela, então tá tranquilo.
dá pra respirar de boas. Paulo Enéas era um dos bastiões da direita. A Bia Kicis conhece o Paulo Enéas pessoalmente. Tanto que ela questiona como você se tornou essa pessoa horrível. O Paulo Enéas tá tomado pelo ódio. Ele é de esquerda. Paulo Enéas não é de esquerda. Paulo Enéas não é de esquerda. Ele odeia Bolsonaro. E agora, como é que a gente equaliza isso? De esquerda ele não é. No sentido de comunista ele não é. E aí? Por isso que eu falo, não gosto dos rótulos. Não dá pra colocar Paulo Enéas na esquerda, mas um comentário desse você vê que é um cara que tá tomado pelo ódio. Tá tomado pelo ódio. Tomado pelo ódio. Sabe que esse comportamento, o ódio é energia forte. O pessoal acha que não, o ódio, o cara quando tá tomado pelo ódio, o cara faz muita loucura. Você vê Danilo Gentili, nunca mais conseguiu. Você vê o cara deu uma surtada. Danilo Gentili, Nando Moura, Weintraub. Os caras deixaram se consumir pelo ódio. Isso é grave. Faz mal pra alma. Aí enquanto um cara na direita tá tomado pelo ódio, quer ver Bolsonaro preso, você olha pra dita esquerda, aí você vê Aldo Rebelo, manchete da Globo. Bolsonaro é vítima de perseguição. E governo Lula tem mais erros que acertos. Você fala, mas como assim? O cara da direita quer prender Bolsonaro. O cara da esquerda tá falando que Bolsonaro tá sendo perseguido. Tá tudo estranho. O rótulo é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por isso que às vezes eu faço até envio, eu tento trazer outras denominações, assim, pra complementar os rótulos. Ó, aqui, globalista, imperialismo, etc. Mesma coisa, etc. Tudo mais. Hoje eu tento descrever o que tá acontecendo. Tentar trazer um pouco mais descritivo as relações políticas das coisas pra gente conseguir tentar explicar. Aí vai um potado e falar, comunista! Ele só está atrás do voto dos conservadores. Eu tô vendo o Aldo Rebelo criticar o Lula desde janeiro de 2023. Se não janeiro, desde fevereiro, com certeza. Eu tô vendo. Porque tá registrado no Atlas. Então, se ele tá criticando o Lula só pelos votos, se for só pelos votos, ele tá incorporando um personagem muito bem. Muito bem. Eu não tô falando que ele possa não estar atrás de votos de conservadores, direita, bolsonarista, mas só isso não explica. Eu acho muito improvável alguém que tá desde fevereiro de 2023 sempre fazendo apontamentos contra o governo Lula. E aí, a turma da Globo pergunta, o governo Lula tem mais acertos ou mais erros? Muito mais erros. Eu não reconheço no Lula a preocupação hoje com forças heterogêneas. Parece que é um permanente conflito com o principal adversário dele, que é Bolsonaro. Vejo também uma posição agressiva do governo dele em relação ao agro. E Lula faz menos reuniões políticas do que a Dilma, que já não gostava de fazer reuniões políticas. Ele tem pouca paciência para a política. Ninguém pode dizer nada a ele que ele já fique irritado. A dificuldade na política surge exatamente pelo distanciamento da agenda política. O que está por trás da queda na popularidade do Lula? O país vive uma espécie de mal-estar existencial espiritual. Apesar dos êxitos, dos triunfos passageiros, o país perdeu a confiança no futuro. Hoje você tem uma ideia de que o futuro do seu filho vai ser mais difícil do que o seu. Isso gera um mal-estar que recai sobre o governo e sobre o presidente, independentemente da sua responsabilidade. E quando ele não consegue propor um caminho que recupere a esperança, ele deixa de ser a solução para esse mal-estar. Lula perdeu a capacidade de gerar isso. E por quê? Porque o Brasil reduziu sua disputa, tudo para uma disputa imediata pelo poder. O importante é a próxima eleição. O país não está preocupado com a agenda do futuro, que gera esperança e otimismo. Lula perdeu essa vocação de ser o presidente que cuida do futuro. Ele privilegiou essa luta pelo poder. Eu acho que ele saiu muito magoado, por causa da Lava Jato. Acho que o Aldo Rebelo deve estar até me assistindo, porque eu venho batendo essa tecla. Falo, gente, as pessoas vendo esse abismo que é o governo Lula, elas querem alguém que traga esperança, sonhos. Eu uso exatamente essas palavras. Esse bicho deve estar me assistindo, viu? Tá me espiando. Infiltrado. Como se houver a política externa do governo Lula? É uma política externa ornamental. Ela pode ser esteticamente até bonita, de se apreciar e de ver, mas ela não tem uma agenda à altura dos desafios do Brasil. É muita injeção de linguiça e vassalagem.
Há elementos para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado? Faça uma apreciação política. O manual do golpe de Estado não reproduz em nenhum caso um golpe que foi preparado por minuta, apresentado em reunião ministerial e gravado. Os golpes de Estado sempre são conspirações com protagonistas diferentes desse golpe, ou tentativa, que está sendo atribuída ao Bolsonaro. O golpe de Estado, se examinar o caso brasileiro, exigiu apoio político e institucional, governadores, partidos, igreja, apoio diplomático, financeiro, cultural. O que você tinha nesse simulacro fracassado de golpe? Por favor, o que é que tinha? As palavras e o pensamento comportam qualquer flexibilidade, mas os fatos não. E você deve julgar a política, não só a política, pelas consequências e pelos resultados que ela gera. O que é que terminou? O presidente foi para os Estados Unidos e para lá ficou. Ficou quieto. Que golpe! O senhor enxerga perseguição a Bolsonaro? Não tenho dúvida nenhuma. São os mesmos protagonistas. Trabalham para excluir Lula da política, agora trabalham para excluir Bolsonaro. Como está a relação com Bolsonaro? Como sempre esteve. Como diz o mineiro, boa. Nunca tive problema com Bolsonaro. Não temos tido encontros pessoais, trocamos mensagem pelo WhatsApp e às vezes um telefonema. E como você ouviu o PT apoiando Boulos? Completamente incoerente. Desci a rampa com Dilma, fiz tudo para impedir que ela fosse injustiçada e deposta por uma fake news econômica que foi apedalada. Eu nunca chamei o PT de corrupto, o Boulos chamou. Aí escolhe uma vice, que é minha amiga, a Marta, que votou pelo impeachment da Dilma, ficou 4 anos aqui na prefeitura, foi do PMDB. Aí, agora é petista. E o que é que o senhor pensa sobre a Tabata Amaral? Eu aprecio a trajetória da Tabata, o esforço dela, origem humilde, desceu uma trajetória superando muitos obstáculos, mas não aprecio a agenda que ela abraçou. Que agenda? Agenda woke, identitária. Tô descoladinho, né? Agenda woke, até sabe que é agenda woke. E aí, é o lado de esquerda. Mas não é uma esquerda identitária o woke, né? Aí confunde as coisas. O Lula é o woke identitário, a Tabata também. Os rótulos são interessantes. Eu acho que ele ajuda a você posicionar e entender um pouco do que está sendo descrito. Mas se a gente ficar, às vezes, a restritar um único rótulo, sem trazer alguns outros a mais, a gente vai ficar batendo cabeça. Eu não vou comentar sobre isso daqui do Monark hoje. Oxe, gente, peraí. Onde acho? Mas tinha um negócio que eu queria mostrar pra vocês. Nossa, acho que não botei no vídeo. Me perdi aqui. Nossa. Ah, não, achei. Eu vi esse tweet aqui, achei interessante. Pra você ver como as coisas estão confusas. Um rapaz chamado Mais Um Cara, tem uma foto dele, nessa discussão depois, posta a foto dele na passeata da Dilma em 2015. Petista. O cara tava na passeata defendendo a Dilma. Um cara que já foi pra rua defender a Dilma. Escreveu isso daqui, ó. A esquerda brasileira assumindo pautas da direita, como o punitivismo e a censura, caminha para a sua derrota e destruição. Já a extrema direita brasileira, ele colocou entre aspas. Achei engraçado ele colocar isso em aspas. Tomando para si pautas da esquerda como liberdade de expressão e as garantias legais, caminha para voltar ao poder. Imagine o quão doloroso não é para um petista que foi pra rua defender a Dilma, escrever que a extrema direita, entre aspas, tá defendendo o certo e vai voltar ao poder. Veja como tá confuso esse mundo, né? Esse cara não é um Thiago dos Reis, não é o repórter Renato, não é o Lázaro Rosa, não é o pessoalista, não é o petista nervoso. E aí agora? É de esquerda. E consegue ver o dia errado que tá acontecendo no Brasil, né? Toda a perseguição que tá acontecendo. Alguém... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Precisamos discutir seriamente sobre soberania nacional. O Brasil não vai conseguir alcançar o seu potencial enquanto a gente sofrer abalos de qualquer evento internacional que paire sobre aqui. E, assim, né, não resta mais nenhuma dúvida, gente. Esse assunto é muito importante. Entender o Brasil sem tentar colocar componente internacional, os interesses internacionais de pessoas muito poderosas, a gente não sai do lugar. Não sai do lugar.
Não é mais só interesses. Você pega empresas brasileiras. Quantas empresas brasileiras hoje não deve ter pelo menos um conselheiro indicado pela BlackRock? Que tem aí 5, 10, às vezes 20% de várias grandes empresas no Brasil. Eles já estão entre nós. Eles estão entre nós. E nós precisamos, né, tomar o Brasil de volta. Eles sequestraram o Brasil e o Brasil tem que voltar para a mão do povo. Que o Brasil não está na mão do povo, mas com toda certeza. Enfim, eu vou mandar o vídeo lá do Camarote falando da pressão que o Lula recebeu dos americanos no Telegram. E igual no meu trabalho, quiser andar um pouquinho mais, passa o nome do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o maior trabalho historiográfico já feito na história do Brasil, iniciado em janeiro de 2023, Atlas Brasileiro, kimpem.com, se você quiser assinar, você vê, né? A história tá bem organizada lá. Os principais eventos a gente não deixou passar, tanto que vez ou outra sempre trago alguma página dele pra gente rever com alguma notícia envelheceu muito bem. Compartilha esse vídeo, volta amanhã, que eu tenho certeza que vai ter muita confusão. E eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!